a sua cidade, e a sua cidade passa a ser finalmente, agora de fato, uma cidade santa. E aí começam os 1000 anos. Então, dentro dessa guerra, dentro desses conflitos, que será ali na Ásia, ali na região, o que acontece? Haverão remanescentes, principalmente porque esses remanescentes pertencem, quase que na totalidade, creio eu, a esse primeiro grupo. E esse remanescente, muitos deles se converterão, entenderão, terão consciência. O Espírito Santo vai trabalhar a mente dessas pessoas, claro, aqueles que se abrirem, para que sejam também exortados, edificados, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai dar continuidade à sua obra? Com certeza. Mas não para esse grupo mais. Esse grupo já teve a sua oportunidade. Agora é o povo de Israel. Por isso que eu sempre falo para você que é importante sempre pensar, didaticamente falando, sobre esses 3 grupos. Porque fica fácil de entender. E a palavra não fica tão assim, será que ele vai e volta nos temas? Né? Ora está falando uma coisa, ora está falando outra. Não, é porque são grupos diferentes, que fazem parte de todo um plano divino, de todo um plano da Trindade, do Elohim. Tá? E aí tem aquilo que a gente chama dos rabiscos da colheita. Eu já expliquei para você que dentro da cultura hebraica, principalmente do Antigo Testamento, a colheita era dividida em 3 partes. Lembram-se? A primeira parte, as primícias. Jesus, quando ressuscita, e a Bíblia diz lá em Mateus que sepulcros se abriram e pessoas que já haviam sido enterradas, sepultadas, também ressuscitam com Jesus. Lembra que eu até expliquei para você agora do feixe de trigo? Como que era a primícia? A primícia era quando aquele agricultor via que a colheita estava já no ponto para ser colhido, né? A agricultura, principalmente o trigo. Então ele fazia o quê? Ele abraçava um feixe, cortava com a foice esse feixe, e isso era a primícia. Era o feixe que a sua mão conseguia fazer um círculo assim, abraçar. E isso assim, de maneira, conforme eu estou mostrando para você, cortava, e aí ele levava imediatamente para o sacerdote. Eram as primícias. Ninguém tinha autorização de mexer na colheita enquanto o agricultor não voltasse do sacerdote, da presença do sacerdote, não falasse: ele aceitou as primícias, ele aceitou a oferta das primícias. A partir desse momento é que acontecia realmente a verdadeira colheita. Só que depois de haver colhido tudo, você percebe principalmente no livro de Ruth, né, que conforme a lei de Moisés, era para o agricultor colher no centro e nas bordas do centro da colheita, mas os cantos não era para colher, era para deixar. Não apenas não colher, mas era para deixar, vamos dizer, as espigas nas plantações, e o que caísse no chão também não era para colher, exatamente para que ficasse, né, o remanescente da colheita para as viúvas, para os órfãos, para os leprosos, para os enfermos, aqueles, entre aspas, que eram considerados malditos, porque eles tinham que se alimentar. Então eles se alimentavam das beiras, dos cantos, porque era o cumprimento da lei de Moisés e ninguém passava fome. Então, dizendo isso, trazendo essa figura para a escatologia, então a primeira colheita é as primícias, e a Bíblia chama Jesus de primícias no plural, porque não é só Jesus que ressuscita. Tem outros que ressuscitam com ele. Obviamente, só Jesus já está com o corpo glorificado. Aqueles que ressuscitam com Jesus voltam a morrer. Mas Jesus não. Jesus já ressuscita para toda a eternidade. Certo? A morte não pôde conter, né?
tragada foi a morte pela vida, vencida foi a morte pela vitória. Então é por isso que Jesus, claro, ele não volta a morrer, enquanto os outros voltam a morrer. Mas isso de maneira simbólica significa as primícias. Depois a palavra fala que da ressurreição de Jesus até o arrebatamento, muitos dormirão. Todos nós praticamente dormiremos. Lembre-se que para o Senhor, morte, para aquele que está conectado no Senhor, não é morte, é dormir, adormecimento, né? Vai acordar um dia. Então, nós todos vamos dormir, mas todos nós, fazendo alusão à grande colheita, todos nós seremos arrebatados no arrebatamento da igreja, certo? No arrebatamento do povo de Deus. Entendeu? Então essa é a segunda colheita. Mas e a terceira colheita? Que é, como se chama lá na agricultura no interior, principalmente do Paraná, de São Paulo, se chama de rabisco. E os rabiscos, ou seja, a última colheita, né? Seria a colheita temporã, né? As últimas colheitas. Então essa será a colheita exatamente no período da grande tribulação. Entendeu? Então, em tudo, o Senhor cumpre, por incrível que pareça, mas o Senhor cumpre também com a lei que Ele próprio ensinou, que Ele próprio ditou para Moisés, Ele também cumpre, que é a terceira colheita, é a colheita dos remanescentes, principalmente do grupo de Israel. Vamos continuar. Nessa outra colheita, imediatamente depois vai acontecer o quê? O julgamento das nações, que não é aquele primeiro julgamento, já te expliquei. Aquele é de galardão, é de recompensa, é do povo chamado povo justo, povo santo, é diferente. Agora esse outro julgamento, também o Senhor vai aferir as atitudes, vai aferir aquilo que as pessoas falaram, não só fizeram, mas as pessoas falaram. A Bíblia chama isso de palavra frívola, ou seja, palavra que a gente não dá importância, mas Deus dá importância para tudo que sai da nossa boca, certo? Então, Mateus capítulo 25, versículo 31. Veja esse texto. De tudo aquilo que a gente tem falado esses dias, está escrito o seguinte, Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Está vendo? Aqui já é a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já está diante, no finalzinho da grande tribulação. As nações estão se juntando a uma contra Israel. E Jesus, em dado momento desse conflito, ele vai estabelecer o seu trono. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Então ele vai aproveitar esse momento, como quem vai falar assim, né? Ah, vocês estão vindo aqui? Então tá bom. Então vamos aproveitar que vocês estão por aqui, vamos começar o tribunal, o trono branco. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Claro que já existe um povo com ele, é aquele que participou do arrebatamento. Mas os remanescentes serão também chamados. Diz aqui: vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Então perceba que muita dessa palavra, agora eu estou falando de maneira escatológica, essa palavra, a gente tem livros escritos a respeito dessa passagem. Não é essa a minha intenção agora.
Eu estou olhando essa palavra com você de maneira escatológica, tá? Por quê? Porque toda a linha de raciocínio de Mateus 21 até Mateus 25, inclusive esse texto, a gente pode aferir de maneira escatológica, porque foi para isso que o Senhor Jesus ministrou, pregou esse sermão. Então vamos lá. Diz aqui. E veja que aqui são as atitudes, não é o coração. Porque alguém já falou, mas Jesus poderia falar, olha, quem não me declarou como Senhor e Salvador? Jesus não está falando isso, Jesus já está aferindo a atitude, ou seja, num primeiro plano, numa primeira ordem, já foi estabelecido quem é do Senhor e quem não é. Mas aqui é de uma maneira a aferir as atitudes, as práticas daquilo que tem no coração, seja do grupo, o grupo das ovelhas, ou seja do grupo dos carneiros, como diz aqui a palavra do Senhor, né? Desculpa, eu falo carneiro, mas é cabrito, se bem que é quase a mesma coisa, só que o cabrito vamos dizer, o carneiro mais moço, né? Mais jovem. E dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, forasteiro, me hospedastes, estava nu, me vestistes, enfermo, me visitastes, preso, foste-me ver-me. Então perguntarão justos, Senhor, quando foi? Os justos, está vendo? Os justos já são justos. O Senhor aqui está aferindo a prática. Não é para dizer se é Senhor, se Jesus é Senhor e Salvador. Os justos já sabem. Eles já se converteram ao Senhor. Agora o Senhor está aferindo a prática. Diz aqui, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por quê? Quando você vai para a prática, por exemplo, de algumas filosofias, como o espiritismo, eles se utilizam desse texto, e até a intenção é boa, não é ruim, para poderem justificar por que eles têm tantas obras assistenciais e sociais. E eles se apegam a esse texto. Só que quando você vai no cerne de toda a linha de raciocínio de Jesus, Jesus está falando de uma progressão, de uma cronologia de acontecimentos. Ele está falando de uma ordem de acontecimentos. Então essa prática, como diz Paulo, né, a fé sem obras é morta. Então, o que ele está dizendo? Porque eu creio, eu vou fazer para o Senhor, mas com lastro. Qual é o lastro? A minha fé. Não fazer pelo fazer. Ou não fazer praticando, porque eu acho que só de praticar eu vou cumprir com a vontade de Deus. Não. O religioso cristão é a mesma coisa. O religioso cristão acha também que quanto mais ele fizer, mais santo ele será. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eu vou fazer precisa ter lastro, precisa ter um fundamento. Por que eu estou fazendo? No caso daqueles que são os justos, como a Bíblia fala, justos por quê? Porque cumprem com a justiça. Justo na Bíblia é quem cumpre com justiça. Que justiça? A justiça dos homens? Não, a justiça de Deus. Justiça e palavra de Deus são sinônimas. Então, justo é porque cumpre. E cumprir com a palavra de Deus é declarar Jesus como Senhor, Salvador, como libertador, como princípio e fim de todas as coisas. Exatamente isso. Tá? E quando te vimos enfermo, preso, fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Ou seja,
à sua esquerda são aqueles que irão já para o juízo. Desculpe, é exatamente isso. Aqueles que irão para o juízo, diferente daqueles que vão para a justiça. Juízo e justiça são irmãos, né? A justiça e o juízo são irmãos, são conceitos irmãos. Não tem como Deus se manifestar sem juízo de um lado e justiça do outro. E é o que está acontecendo aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o fogo eterno inicialmente não foi preparado para o povo, para a humanidade. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que não cumpriram com a palavra de Deus, não foram ou se permitiram quebrantar no coração para serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo, é exatamente o mesmo endereço do diabo e, como diz o Senhor Jesus, e os seus anjos, o fogo eterno. Certo? E nesse momento é que começa o período milenar, ou como eu chamo, o milênio sabático, ou como ainda eu chamo, né, o sétimo dia, falando de era, né, ou seja, sétimo, vamos dizer, o sétimo mil anos. Já passaram 6.000 anos e esse é o sétimo 1.000 anos, tá? Como o reino milenar começa. Então, como ele vai começar? Com os santos do Senhor já glorificados, os mártires do Senhor também já separados. Lembra? Quando eles perguntam, uma parte pergunta: olha, por que o Senhor já não se manifesta? Aí o Senhor fala: calma, eles estão vestidos de branco, né? Diante do trono do Senhor. E o Senhor responde para eles: calma, porque ainda há de vir aqueles que estão sendo lavados nas suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, ou seja, esses mártires, que no tempo da grande tribulação ficarão firmes. Por isso que eu sempre falo para você que é principalmente, de maneira primordial, é o povo judeu. Por quê? É um povo judeu que tem identidade, que chega nesse momento, eles não aceitam a marca da besta e não aceitam se prostrarem. Conforme outros momentos da própria história da humanidade, eles não aceitaram e morreram e padeceram e foram flagelados por isso. Mas eles continuarão firmes. O Senhor vai esperar esses. Então serão os mártires e com aqueles que se converterão em todo esse processo. Mas os rebeldes não farão parte desse governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás é preso, já falei para você, as duas bestas são destruídas, mas Satanás ele é preso. A Bíblia fala que ele é preso, ele não é destruído, tá? E depois de 1.000 anos, Satanás é solto. Aí você vai falar assim, por que Satanás é solto? Eu sempre falo nele, Lutero. Lutero fala o seguinte, que o diabo é o cão na coleira do Senhor Deus. Por quê? Porque o diabo, ele é, na verdade, né, vamos dizer, alguém liberado, autorizado pelo próprio Senhor para agir. Haja vista o que acontece com Jó lá no livro de Jó. Tudo que acontece com Jó, o Senhor permite. Mas o Senhor não permite que o diabo toque na vida de Jó para matá-lo. Mas para trazer enfermidade, ele traz. E você sabe toda a história lá. Exatamente aqui é a mesma coisa. Jó, ele representa aqui esse grupo. Esse primeiro grupo que rejeitou a Jesus no primeiro momento. Ele representa, não que Jó tenha rejeitado. Jó não. A Bíblia fala que 3 homens estariam, como se diz, capacitados, habilitados pelo Senhor em qualquer momento da humanidade. Só 3. Noé, Jó e Daniel. É Ezequiel quem diz isso. Então Jó,
não em Jó, mas Jó representa, ele é a figura, ele é um tipo do povo judeu. E aí, o que acontece? Depois de 1000 anos, Satanás é solto. Não é que Satanás promove uma guerra, e não é que vai ter gente para guerrear contra o Senhor, mesmo nesse estado? Exatamente, que é aquilo que acontece, como diz Ezequiel 38 e 39, não vou ler, mas é a rebelião de Gog e Magog. Um dia desse aí, eu já até falei a respeito disso, né? Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, é Pedro pregando, na primeira pregação de Pedro, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, ou seja, ele já veio uma vez, e vocês rejeitaram. Em outras palavras, é que Pedro está falando. Que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Ele está falando da segunda vinda. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então eu estou pegando o que Ezequiel falou, principalmente numa guerra, Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39 fala a respeito, né, onde nações, povos, línguas e raças virão a uma contra agora esse rei. Por incrível que pareça, haverão pessoas ainda completamente cegas, revoltadas com Jesus, mesmo Jesus estar agora de maneira aparente, de uma maneira física, de uma maneira completamente territorial. Veja aonde vai o entorpecimento do ser humano, né? E aí, nesse momento, finalmente, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Satanás é lançado no lago de fogo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Veja só, os santos que estão junto com Jesus. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Está me entendendo toda a linha de raciocínio? Toda a síntese escatológica? Eu estou pegando aqui, falando que o que alguns levam alguns livros para falarem, alguns outros levam anos para falarem, eu estou fazendo da melhor forma possível, resumida, o máximo que eu estou conseguindo, né? E daí vem aqui Apocalipse 20, versículo 4 a 5. Os tronos, né? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então não é só Jesus. Ele convida o seu povo, os seus agora eleitos, para estarem julgando com eles, né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Agora vem o outro julgamento. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte, o inferno, foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, é maravilhosa a palavra do Senhor. A gente amanhã continua, mas espero que você esteja agora tendo uma linha de raciocínio sobre todos os eventos e por que tem tantas coisas e parece que muitas vezes a palavra vai e volta, vai e volta. Falou de um grupo e depois volta, está falando do mesmo grupo? Não. A palavra está apenas pontuando o tratamento do Senhor para cada grupo, em momentos completamente diferentes. Ainda que o projeto, o propósito, o objetivo do Senhor seja o mesmo. Qual é? Que realmente tenhamos novos céus e nova terra, como diz a palavra em Apocalipse 21, mas aí eu deixo para amanhã, a gente continua. Amém? Glória a Deus.